mulheres que pensam demais. Sejam bem-vindas aqui ao nosso podcast, que é o primeiro podcast do Brasil a discutir empreendedorismo e superdotação. Eu sou a Najara Oliveira, sou criadora e host aqui do Mulheres que Pensam Demais. E hoje, gente, a gente está aqui com uma temática que para mim é muito rara, muito significativa. A gente vai discutir, a gente vai conversar sobre identificação de superdotados na fase adulta. Por que buscar uma avaliação na fase adulta? Né? Você que é mulher, que está me acompanhando, que está começando a entender um pouco mais da condição, está começando a se perguntar, será que eu sou superdotada? Será que vale a pena avaliar já nessa idade? Para que fazer avaliação, né, nessa idade? Eu vou receber aqui hoje uma convidada muito especial, que é a Michele Cussô, certo? A Michele, ela é uma mulher com a condição de AHSD. Ela é diretora do Clube de Aprendizagem, membro da diretoria do Conselho Brasileiro para a Superdotação, membro da diretoria do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Mobilidade Reduzida e das Pessoas com AHSD de São Leopoldo, especialista em altas habilidades de superdotação, mestranda em educação para as altas habilidades de superdotação, especialista em psicopedagogia e educação inclusiva e responsável pelo meu processo de identificação. Então, seja bem-vinda, Michele, aqui no nosso podcast. Para mim é uma alegria. Você sabe que eu gosto muito de conversar com você. Gente, acho que eu não podia estar fazendo uma coisa melhor da minha vida. O podcast é bom demais, porque a gente vem aqui, conversa, dá risada com uma galera gostosa, fica um bate-papo sempre muito bom. Então, assim, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de você estar aqui conversando com a gente hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu também sempre sinto muita alegria em falar sobre as altas habilidades ou superdotação, principalmente quando a gente vai falar com adultos, porque a gente está quebrando um monte de paradigmas ao trazer esse tema, porque parece que superdotação é só coisa para criança, né? Exatamente. E, na verdade, não. É para todo mundo, é para todas as idades e não tem limite de idade realmente quando a gente fala de identidade das pessoas, porque ao falar de superdotação é disso que nós estamos falando. E receber o teu convite, Najara, é uma delícia, eu não tenho outra palavra para dizer realmente, porque eu amo fazer o teu processo, tu é uma mulher maravilhosa e viver esse processo contigo tem sido muito legal. Ai, que bom. Michele, conta pra galera quem é a Michele Cussô. Bom, uma partezinha da minha história tu já disse, né? Eu fiz um mini currículo. Já trouxe aqui. Na verdade, eu acredito, assim, em primeiro lugar, que eu sou uma filha de Deus muito abençoada. Uhum. Começa por aí. Sim. Porque a superdotação, ela, na minha vida, ela é aquilo que faz com que eu tenha encontrado a minha missão de vida. Então, não tem como eu falar de Michele Cussô sem falar de superdotação. Uhum. Então, eu sou uma irmã mais velha de uma multidão. Somos em 6 irmãos, é muita gente. Nossa, né? Que legal. É muita gente. Uhum. Mas eu também sou professora de português e espanhol, formada lá atrás, há muito tempo já. E sou uma pessoa que realmente ama o que eu faço. Então, dizer o que eu faço ou dizer quem eu sou é falar de alguém que coloca muita energia, muito amor, muita garra em tudo aquilo que acredita. Porque naquilo que não acredita, minha filha, eu nem me envolvo. É como se nem existisse. É como se não existisse. Nem é superdotada essa mulher. Toda descrita aí a superdotação. Exatamente. Michele, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história com a superdotação. Que você foi identificada na infância, mas aí depois disse, não quero mais saber disso. Como é que foi isso? Fala aí pra galera. Pois então, infelizmente, a minha história, ela se repete quando a gente estuda a respeito da superdotação. E sabe o que é muito interessante? Que eu descobri o que aconteceu comigo no meio de uma palestra, porque eu não tinha percebido o que eu tinha feito. E quando eu estava no meio de uma palestra para professores das salas de recursos aqui da cidade de São Leopoldo, da rede municipal, eu falei o que a teoria diz que essas crianças fazem quando não são acolhidas e na hora é como se tivesse paralisado o tempo. E eu entendi
que eu tinha feito a mesma coisa. Então, o que é muito triste, já vou explicar por quê. Eu fui identificada aos 7 anos numa escola que realmente me apoiava, me validava, me acolhia. Todos os eventos da escola eu participava. E era para fazer qualquer tipo de coisa. Dançar, fazer teatro, um jogral, ler uma poesia, fazer um teatro, qualquer coisa que era de evento que a escola fazia, eu participava. Sempre era chamada, às vezes, da tarde de um dia para apresentar na manhã seguinte. Não tinha muito tempo de ensaio, não. Mas era uma escola que realmente me entendeu. E eu estou falando disso há muitos anos atrás mesmo, porque hoje eu tenho 45 anos e isso aconteceu aos 7. Então faça uma conta, né? Sim. É muito tempo. Mas essa escola entendeu realmente quem eu era e o que eu acho fabuloso, porque hoje nós temos um problema, uma dificuldade na educação, que apesar do direito de aceleração das crianças, as escolas barram o processo, em geral, infelizmente. Tá? E essa escola que eu estava não barrou. Fizeram aceleração parcial comigo nas áreas onde eu tinha mais destaque. Eu lembro que eu trocava de turma. Eu ia para uma turma mais avançada e fazia as aulas lá. Porém, essa escola era uma escola pequena e eu precisei trocar. Eu fui para uma escola bem maior, 3 vezes maior do que essa, porque tinha turno manhã, tarde e noite. Nessa escola que eu cheguei, eu era só mais uma na multidão. E eu cheguei como eu era. Exatamente, eu era amiga de todo mundo na escola anterior. Os professores gostavam de mim, eu gostava deles, a gente se relacionava super bem. E aí, de repente, nessa nova escola, claro, toda troca de escola gera conflito, gera Sim, algumas questões. sim. Né? No entanto, essa escola nunca me viu. Eu fiquei lá da falecida 4ª série, né, que agora seria o 5º ano, até a 7ª série, eu fiquei nessa escola e eu fiquei invisível. No início, eu sofria muito, porque eu tirava as notas excelentes, e eu sou aquele tipo de superdotada que gosta da nota. Eu quero o Sim. 10, eu não quero o 9,8, eu não quero o 9,7, e eu sei que isso é complexo, eu sei que isso Uhum. tem que ser trabalhado, né? Mas era o meu formato de funcionamento era esse, e até Sim. hoje eu confesso que eu gosto ainda da nota alta. Uhum. E eu continuei com o meu modus operandi, que vinha da outra escola. Porém, nessa escola, eu comecei a sofrer bullying. E foi um ano inteiro de muito bullying. Chegou a acontecer bullying de uma turma inteira ao mesmo tempo contra mim, e a professora não soube lidar com aquela situação ali. E tudo por quê? Porque como eu gostava muito da nota alta, eu queria garantir o 10. Então eu também estudava. Eu não só contava com o meu potencial cognitivo, mas eu estudava. Uhum. E eu tinha uma colega que era assim, uma única colega. Quando ela ia na aula, eu tinha com quem conversar. Quando ela não ia, eu era um fantasminha da turma. Né? Sim. E ela e eu, nós estudamos no recreio aquele dia. A minha memória, gente, eu tinha 10 anos, são 35 anos atrás. Eu lembro dos detalhes dessa situação, de Uhum. tão marcante e dolorosa que ela foi, né, na época. E a gente ficou perguntando uma para outra, e quando a professora foi entregar a prova, eu coloquei o livro embaixo da classe, e eu não me dei conta que ele ficou aberto. E aí a turma inteira descobriu como eu era inteligente, porque eu colava. Eu Ah, não sei como é que vocês falam aí, colava, se sim, sim. é É, aqui a gente pescar, fala de pescar. pescar, né? Pescar. Aham. Então, eu tinha pescado na prova e pescava em todas as provas, e por isso que eu era muito boa nas notas. Então, Ah, foi uma aí ficou coisa. com essa impressão de que você estava pescando, mas Exatamente. você não estava. Óbvio que não, nunca. E o senso de justiça, e o senso de ética, de certo e errado que Mas tem. aí já era. Taxaram você como quem estava mentindo, driblando para poder se aparecer. A professora acreditou em mim, porque eu disse para ela, tu pode me entregar essa mesma prova e eu faço ela na tua frente, tu vai ver que eu sei tudo desta prova. Aham. Ela acreditou. No entanto, ela não agiu bem com a turma, e aquilo foi só o pior momento do bullying. Inconscientemente, aí entra agora no que eu percebi durante a palestra, eu tomei uma decisão. Eu não conseguia lidar com a rejeição, porque eu já era filha de pais separados.
E a criança, o fruto de pais separados, ela se sente, sim, que ela é a causa, que ela foi rejeitada também por esses pais, né? Sim, Principalmente pelo pai, que é quem normalmente sai de casa. sim. E eu vivi isso, então eu não tinha estrutura emocional para lidar com mais rejeição. E aí, inconscientemente, eu tomei uma decisão, que qual foi? Eu preciso ter amigos. Então é melhor não ser inteligente. Eu vou me encaixar pra caber. Exatamente. O que aconteceu? As notas começaram a reduzir, os Ficou amigos normal, aí todo começaram a mundo. aumentar. Os amigos começaram a aumentar. Ah, Aham. então agora tu estava feliz, Michele. Claro que não. Quem disse? E o meu desejo pela nota alta, cada vez que era entregue uma avaliação, o meu sofrimento era gigante. Aham. E foi acontecendo, foi acumulando isso, a tal ponto que eu esqueci que eu era superdotada. Nem passava isso pela sua cabeça. Nunca. Eu não lembrava nem que eu era inteligente. Foi tão Sim. sério que eu esqueci disso. Uhum. Na faculdade, teve uma situação que eu estudei para uma prova e eu não fui bem. Eu não fui bem. Eu tirei a média, um pouquinho acima da média, mas eu tinha estudado e antes eu não estudava nada. E Sim. eu comecei a questionar, mas vem cá. Aí eu lembrei que eu era inteligente. Uhum. Mas antes eu nunca estudei e eu tirava notas boas. Por que agora eu estudei e não conseguiu a nota excelente, consegui só Excelente. Por que média? que não foi o 10? Por que não foi? Né? Uhum. E aí, mas eu era inteligente. Cadê a Michelle inteligente? Eu fiz essa pergunta. Cadê a Michelle inteligente? Mas ficou por isso. Eu comecei a me esforçar um pouco mais e, de fato, assim, eu consegui resgatar esse lado do potencial, da inteligência, de conseguir. E comecei a fluir. As minhas notas, assim, foram. Aumentou enormemente na universidade. Tirei várias notas 10. Me formei, assim, com excelência, de fato. Mas não lembrava da superdotação. Me formei, fui dar aula e fui para um congresso em 2014 para aprender a ser uma melhor professora. Porque eu sabia que eu tinha alunos que eram mais inteligentes do que a média e eu não estava sabendo lidar com eles. Teve um congresso estadual, vou para o congresso, vou aprender. Cheguei no congresso o primeiro dia, eu conto sempre isso e deixo que as pessoas riam comigo, né? Porque quando teve uma palestra sobre as inteligências múltiplas, feita pela Suzana Pérez, pós-doutora em altas Sim. habilidades de superdotação, Sim. e ela fez essa explicação de como que funcionam as inteligências múltiplas, como elas se manifestam na vida de cada pessoa. Aí eu ouvi a primeira e disse assim, olha, eu tenho essa inteligência, então essa é a minha inteligência. Ainda, Najara, com aquela ideia que nós tínhamos antigamente, que ou eu sou das humanas Ou das ou eu sou exatas. das exatas. Eu não Sim. posso ser mais do que uma coisa. Não Sim. tem como alguém ser mais do que uma coisa. Uhum. Aí ela troca de área e ela vai, e ela tinha falado uma área das humanas, aí ela vai para uma área das exatas. Mas eu consigo isso também. Mas a gente pode ter duas inteligências. E ela passa para uma outra. E ela fala da inteligência sinestésica corporal, as pessoas que têm habilidade para dançar, as pessoas que têm habilidade nos esportes, e que isso, que aquilo. Eu, tá, para lá. Eu também. Eu virei professora de dança sem fazer curso. Quer dizer, tinha feito balé antes, jazz, mas eu virei professora de dança hebraica, com um curso de dança hebraica de Dança 4 hebraica, horas. meu Deus. Como que a pessoa vai parar em dança hebraica? Né? Me tornei professora, fui atrás, busquei, super autodidata, numa época, gente, que o YouTube estava nascendo. Não tinha esses Sim. recursos de encontrar vídeos, Uhum. de encontrar aulas, não tinha isso, né? E fui atrás. E de repente, assim, tá, mas 3? Aí ela passa para uma outra, eu me identifico também. Aí não teve mais como. As lágrimas começaram a escorrer. E ela foi passando pelas inteligências, e sim, existem pessoas que apresentam multipotenciais, ou seja, elas Sim. têm potencial em várias inteligências ao mesmo tempo. Não Sim. são todas as pessoas, mas algumas sim, né, Uhum. têm esse potencial. E eu me encontrei assim, nessa condição, e eu chorei tanto, porque aquilo ali foi uma grande terapia para mim. Foi um resgate da superdotação tão gigantesco e doloroso, terrivelmente doloroso, porque eu tinha 35 anos de idade. Meu pai 25 eterno. anos
a superdotação ficou esquecida. Aí eu chego Apagada. em casa, apagada. Eu chego em casa e conto pra minha mãe, tu não sabe o que eu descobri? Eu sou superdotada. Ela disse, oxe, descobriu agora? E ela olhou pra mim, mas isso a gente sempre soube. Tu foi identificada de criança para o mundo e me explica isso. Então foi muito incrível. No primeiro dia foi isso, no segundo dia do congresso foi quando eu entendi a minha missão de vida. Porque dentro do meu coração queimou essa frase: eu nasci para essa geração. E é por isso que eu tenho me movido. Trabalho um monte, me dedico um monte, dou mais do que 100% pela causa, porque é isso que superdotação é para mim. É uma paixão, mas também é uma causa que me move. Foi daí que surgiu o Clube da Aprendizagem? Foi. Eu sempre tive o sonho de ter uma escola, mas eu queria uma escola diferente, não uma escola tradicional. Sempre que eu digo, começou em 2002. Por 16 anos eu sonhei a escola, mas eu queria, como eu falei, tradicional, assim, né? Quer dizer, tradicional não, mas regular, escola regular, Sim. infantil, séries iniciais, Fundamental 2, né? Assim que eu queria. E no fim, eu tentei de tudo, eu tentei comprar terreno de mais de R$1 milhão sem ter R$1 no bolso. Nossa! Na fé? Será que tinha o espírito empreendedor aí dentro, né? Não sei, né? Eu viajei para fora, eu fui mergulhar dentro de 2 redes educacionais lá na Guatemala, porque eram escolas que Gente, não podia ser uma coisa assim, mais, né? porque eram escolas que elas percebiam os potenciais dos dons, eles chamam de dons, os dons dos alunos, e eles davam um espaço dentro da escola para que os alunos desenvolvessem esses dons. Vou para lá. Nossa, que sonho. Vou para lá, né? Fui, mergulhei, fiquei 1 mês e 3 dias na Guatemala e não fiz turismo. Fiquei só dentro de escola, mergulhada, conhecendo documentação, assistindo aula, dando aula, participando de reuniões com os pais, fazendo assim o que tu puder imaginar para conhecer realmente o processo. Isso foi em 2008. Voltei para o Brasil e agora vai. Não foi. Não foi. Não foi. Foi em agosto de 2018, mais propriamente dito no dia 10, que é o Dia Internacional da Superdotação. Quase 10 anos depois. 16 anos sonhando, né? Mas foi quando eu entendi que a escola não deveria ser uma escola regular. Sim. Porque na escola regular eu ainda teria muitas limitações por conta daquilo que a nossa legislação brasileira de educação nos exige. E eu abri como uma escola de extra classe. Quando eu entendi, Najara, olha que loucura, que era de extra classe, que era para fazer um enriquecimento extracurricular de segunda a sexta, não é um dia que as crianças vêm, eles vêm de segunda a sexta, eles potencializam todas as inteligências múltiplas, além da inteligência emocional, que a gente sabe que é uma questão de superdotados. Sim. Em 3 meses, desde que eu entendi, em 3 meses eu abri a escola. Gente, a superdotação é assim, né? Quando a gente decide fazer uma coisa, não é, Aline? Eu falo que eu decidi fazer o podcast e menos de 15 dias a gente já estava aqui gravando. A gente já estava aqui gravando. E assim, é incrível a alta intensidade como ela se manifesta, né? Como ela é real mesmo. Nas pequenas coisas, desde o pequeno ao grande, o que a gente faz é assim, com essa intensidade toda. Você vê que com 3 meses você idealizou e abriu a escola. Em 15 dias eu idealizei, abri o podcast. É isso que é autenticidade, gente. Quando a gente fala de autenticidade, é isso. Também, não é só isso, mas é isso também, não é, Michele? E quando sonha, sonha muito. Quando ama, ama muito. Quando quer, quer muito. Quando faz, faz muito. Faz muito. É. Também quando não quer, não quer. Não faz de jeito nenhum. Não faz de jeito nenhum. É quase, não quero nem saber se existe. Exatamente. Né? É assim. Mas, Michele, a escola extracurricular é só uma parte do clube de aprendizagem, né? Exatamente. Eu achei que seria só isso. Sim. Abrir só isso. De repente, as famílias começaram a me procurar para eu fazer avaliação. Eu já era especialista em superdotação, né? Para eu avaliar os seus filhos. E eu disse, meu Deus, avaliar? Tá, então vamos lá, né? Aceitei o desafio. E comecei. Daqui a pouco, os pais começaram a dizer, não, olha só, eu estou me identificando nesse processo, eu preciso que
que tu me avalie também. E aí foi quando eu comecei com os adultos. E hoje, meu público de adultos é 90 e poucos por cento. É muito maior do que o público criança. Da avaliação. E avalio de 6 a 70, por enquanto. Porque 70 foi a pessoa mais velha que eu já avaliei. É mesmo? Por enquanto. Ô, Michele, quando eu começo a falar sobre identificação na fase adulta, né, sobre superdotação na fase adulta, eu ouço algumas pessoas falarem assim, mas pra que que eu vou fazer uma avaliação agora nessa fase da vida? Né? Pra que que eu Não vou tem me... sentido, né? Não tem sentido, porque a gente ouve tanto falar do superdotado na infância. A superdotação, ela é quase um sinônimo de criança, É. né? Quase um sinônimo de criança, que quando você fala na superdotação na idade adulta, você acha que não tem mais o que fazer. Pra fazer E o não é quê? verdade. Já perdi todas as possibilidades. Ah, o que eu tinha para fazer era na escola, que eu poderia ter me destacado e a partir daí ter tido um outro caminho. Agora que eu já sou adulto, não. E o que a gente vem perceber é que não é isso, né? A minha história Não. mostra isso e a sua história também, não é? Totalmente, né? Prova que a gente consegue resgatar. E eu, de fato, consegui resgatar a superdotação. E veja, de 2014, entendi a minha missão, em 4 anos estava acontecendo. É Sim. muito intenso, foi muito rápido. Uhum. E isso muda a identificação, ela muda a vida. Eu digo que ela é imprescindível na vida de uma pessoa. Seja essa pessoa criança, jovem, adulto, idoso, não importa a idade. Porque é um processo que é o primeiro passo para o atendimento das nossas necessidades mais essenciais, que é a própria identidade. Então, nós temos necessidades, todo ser humano tem necessidades, mas nós, superdotados, temos algumas necessidades que destoam um pouquinho, por conta justamente da superintensidade, da precocidade, do desenvolvimento assincrônico, da sede, da fome que tem, porque uma criança normal, tu simplesmente, eu sempre digo isso, né? Uma criança neurotípica, normal é uma palavra que eu não gosto muito, né? Então, eu Sim. prefiro usar neurotípico. O que Uhum. acontece com ela? Ela tem fome de coisa que criança tem fome. Então, se tu der um mamazinho para ela, ela está satisfeita. Mas nem o bebê superdotado é assim. Né? A fome dele é por um espeto corrido. Ele quer um bifão. Ele não quer um mamar. O mamar não vai alimentar, não vai ser suficiente. E isso é muito difícil das pessoas entenderem. Tá? Então, eu até trouxe aqui uma citação, eu escolhi a dedo essa citação do Joseph Renzulli, que eu tive o privilégio de ser aluna dele já em várias oportunidades, inclusive na especialização, onde ele explica que a sociedade, e, gente, isso não é tratar ninguém como especial. Não, Sim. é tratar as pessoas dentro das suas necessidades. Sim. Tratar, e é como o meu irmão é advogado, ele diz assim que a lei ela fala que nós temos que tratar os desiguais nas suas desigualdades para que haja justiça. Sim. Então não é tratar todo mundo igual. Igualdade Equidade. não serve para a nossa sociedade, gente. Uhum. Porque a igualdade, uma escola linda, completa para uma criança, funciona se essa criança não for cadeirante, se essa criança não for cega, se essa criança não for surda. Mas se ela tiver essas condições, ela precisa de adaptação. Então precisa ser atendido naquelas necessidades que são especiais, né? Sim. E o Renzulli, ele é norte-americano, pesquisa há mais de 40 anos superdotação, e ele explica que a sociedade ela deve investir recursos especiais para o desenvolvimento da superdotação em jovens e adultos. Olha que interessante. Ele fala de adultos também. E segundo o Renzulli, agora é a citação que eu quero compartilhar com vocês, ele fala que o primeiro propósito para a educação, da educação para a superdotação, é proporcionar o máximo de oportunidades para a autorrealização. Aqui está explicando um dos motivos de avaliar. Por meio do desenvolvimento e expressão de uma ou um conjunto de áreas de desempenho, aonde o potencial superior poderá estar presente. Não necessariamente a gente já vê performance, a gente vê indícios, indicativos desse potencial. O segundo propósito que ele fala, e nós temos que pensar muito nisso, porque nós temos um grave problema no Brasil, recorrente há anos já, que é a fuga de cérebros. E o que ele fala, que o segundo propósito é de aumentar o reservatório de pessoas na sociedade que poderão ajudar a solucionar os problemas da civilização contemporânea, se tornando produtoras de conhecimento e arte, ao invés de meros consumidores de informação já pré-existente.
Nossa, Forte, né? forte. E quando a gente vem para essa era do que a gente está agora das redes sociais, né, onde tudo é muito fast food, e é muito repetitivo, é você fazer mais do mesmo, é você fazer do mesmo jeito, porque é o método, é a forma que viraliza, né? Quando Exato. a gente pensa nisso, e você tá pensar que não, nós precisamos potencializar as pessoas e estimular essa alta criatividade para que ela vire uma solução para o problema. E aí a gente estava essa semana eu estava estudando um evento que vai acontecer aqui de empreendedorismo aqui na Bahia, e ele fala de tendências, né? E uma das discussões que se traz é a questão da sustentabilidade. Porque hoje a gente precisa pensar em negócios que são sustentáveis. Exatamente. Porque o nosso planeta ele precisa, né? Ele não dá mais conta, né? Não dá mais conta. A gente precisa aprender a habitar melhor o nosso planeta. A gente precisa aprender a gerar riqueza sem estar acabando com o nosso planeta, né? E a, o grande tchan da superdotação é essa capacidade de resolver problemas. E a gente precisa trazer para essas pessoas isso, né? Olha, essa sua criatividade, essa sua alta criatividade, essa percepção que você tem dos problemas, isso pode sim gerar um negócio, isso pode sim impactar, isso pode gerar uma empresa, isso pode gerar uma solução para o mundo. De forma que você traz algo que é único, algo que você está aí às vezes pensando que é bobagem, né? Ou que você fala com a outra pessoa que ela diz assim, seria legal, mas não leva adiante. Mas você pode sim trazer isso para o mundo, e isso não só ajuda você, capitaliza a sua família, mas retorna para a sociedade de uma forma muito positiva, não é? Exatamente. Exatamente. É interessante essa tua fala, porque vários teóricos apontam que os superdotados nascem com um senso de missão. Assim como eu É, contei, o que eu senso estou do na propósito. superdotação porque é a minha missão. E quanto senso de missão tem sido enterrado por falta de acolhimento, de apoio, de Sim, percepção das pessoas. E isso vem tanto da família quanto da escola, que são os primeiros espaços, ambientes em que nós nos desenvolvemos. Então, dependendo do olhar da família, que acolhe, que entende, que valida os sentimentos e as emoções, essa sensibilidade mais refinada que a pessoa com a condição de superdotação tem, dependendo da forma como o professor acolhe essa criança em sala de aula, ou não acolhe, que foi o meu caso, né? Aliás, eu tive o acolhimento nas no séries início, iniciais e mas depois depois não já não teve. teve mais, né? Então, a forma, realmente, esse papel da escola e da família são essenciais, porque ninguém consegue fazer nada quando não acredita em si mesmo. É. E se você passa a sua vida toda desacreditando em você, tendo as suas ideias descredibilizadas, né? Ah, porque é sonhadora. Ah, porque vive no mundo da lua. Ah, porque não tá atrelada à realidade, né? Porque são muitas ideias, são muitas possibilidades. E ideias que, inclusive, às vezes, você não tem um recurso ali para fazer naquela hora. Então a pessoa fala assim, não tá dentro da realidade, né, o que você está pensando. E aí descredibiliza. Quando você vem de uma vida sendo descredibilizada, fica difícil você chegar na fase adulta e acreditar em você, né? Fica difícil você acreditar que realmente é capaz, que realmente tem algo que é potente ali. E que aquilo que é potente, aquilo que você faz com facilidade, aquilo que todo mundo pede para você fazer e você faz sem cobrar, né? Porque é muito natural você fazer, que aquilo pode ser rentabilizado, que aquilo pode ser algo que realmente as pessoas pagariam para poder fazer, né, Michele? Eu queria que você falasse um pouquinho de como que as pessoas adultas, principalmente as mulheres, elas chegam para você para fazer essa identificação. Por que que elas chegam buscando identificação? Como é que tá o estado emocional delas? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você falasse para a galera, para elas entenderem. Eu uso uma expressão para referir às pessoas adultas, em geral, homens e mulheres, quando chegam, que é quebrados. Chegam completamente quebrados para fazer o processo de avaliação. Alguns, inclusive, eles chegam assim, pegam a mão assim com um monte de poeirinha e pega aquele pozinho e diz assim, olha só, tá vendo isso aqui, esses caquinhos, esse pozinho aqui? Me ajuda a descobrir, porque isso aqui sou eu, mas eu não sei nem quem eu sou. Me ajuda a descobrir. Eu acho que eu tenho
bipolaridade, já me disseram que eu posso ser autista, já me falaram que eu tenho TDAH, já me falaram que eu tenho transtorno de personalidade, já me falaram que eu estou explodindo de ansiedade, que eu sou depressivo, que eu sou maníaco, que eu tenho toque. Então, vem muito mais com diagnósticos equivocados e falta de identidade e falta de crença em si mesmo, baixíssima autoestima, no pé, autoestima, né? Sem crença de merecimento nenhum, mas com muitos sabotadores na mente. Com muitos, mas muito forte, a síndrome do impostor e se sentindo uma fraude. Porque dentro da cabeça tem muitas respostas, mas por conta da vida não conseguiu trazer essas respostas à existência, não conseguiu tornar a vida aquilo ali e se sentem extremamente frustrados. Pesquisas apontam que menos de 5% dos adultos superdotados têm sucesso na vida. E nós não estamos falando em dinheiro, em ser rico, famoso. Não, estamos falando em sentir-se pleno, realizado e ser feliz. E ter uma vida de qualidade. Só isso. Nada muito além disso. E nós observamos a dificuldade realmente que é a falta da identidade, o quanto ela é destrutiva na vida de uma pessoa. Fazer avaliação de superdotação é essencial para a saúde mental, gente. É porque você adquire o direito básico de saber quem você é. Não pela lista de características da superdotação, não pelo rótulo do que é ser um superdotado, mas porque as coisas vão começando a fazer sentido. Você vai começando a ver as situações e conseguir nomear as situações que você passou a vida toda achando que era esquisitice, achando que era algo que você tinha que esconder, achando que era algo que não é legal, né? E quando você começa a nomear as coisas, tipo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma grande sensibilidade auditiva. E isso já me causou muita angústia. Porque tinha lugares e tinham ambientes em que eu gostava das pessoas. Até hoje eu passo por isso. Que eu gosto das pessoas. Eu queria estar naquele lugar, mas a questão auditiva é uma questão que me acomodava muito. Então eu queria estar com as pessoas, eu queria ir para aquele lugar, mas eu não queria. Eu queria, mas eu não queria. Eu queria, mas quando eu chegava lá eu começava a ficar incomodada. Entende? E aí isso vai gerando muita saia justa, vai gerando muita angústia, porque todo mundo quer pertencer, né? Você quer estar ali no grupo, pessoas que você gosta. E aí quando você começa a você se sente inadequado, né? Você se sente inadequado, porque eu sou aquela pessoa que eu sempre peço para baixar mais um pouquinho. Entendeu? Eu sou essa pessoa, e tá todo mundo se divertindo lá e você assim, não, só baixa mais um pouquinho, ou então, eu vou embora mais cedo por conta dessa questão do som, sabe? A questão de excesso de luminosidade me atrapalha meu sono. Quando eu descobri que isso é assim, porque é da condição, não é porque eu não precisei mais ficar em conflito com isso, sabe? Uhum. Eu consigo explicar para as pessoas o que eu sinto. As pessoas conseguem entender o que está acontecendo, então elas não ficam chateadas comigo e eu não fico com aquela impressão de que vou passar a impressão de que não gosto delas ou de que elas vão ficar chateadas. Isso começa a acabar, né? E isso é um pequeno exemplo. É um pequeno exemplo de coisas que vão acontecendo, que a gente vai aprendendo a lidar e que vai mudando a nossa perspectiva da nossa vida, de si mesmo, se entendendo. E aí a gente começa a ficar melhor conosco mesmo. Isso faz com que a gente fique melhor com o mundo. Exatamente. Melhora as relações interpessoais quando nós nos entendemos. Exato. Quando nós entendemos que o nosso funcionamento é diferente, né? Que não é mais, que não significa ser mais ou melhor, nem menos e nem pior do que ninguém. Somos todos seres humanos, irmãos desse planeta, né? Somos juntos, nós compomos essa sociedade, essa grande sociedade que é a espécie humana, que alguns cuidam, outros não cuidam, alguns destroem, outros protegem, mas nós fazemos parte da sociedade e somos seres complementares. Então, as habilidades que me faltam, tu tem, já.
e tu me Sim. complementa. Aquelas que te faltam, eu tenho e te complemento. Então, e assim nós temos que perceber as coisas. Não é ser melhor. Em hipótese De alguma, ser jeito nenhum. superdotado significa ser melhor ou Uhum, pior, né? uhum, De jeito nenhum. Só significa ter um funcionamento diferente. E uhum. dentro desse funcionamento existe algo que é o que tu está falando, sem dar o nome, né? Que é a sobreexcitabilidade ou Sim. supersensibilidade, superexcitabilidade, que é meu Deus, uma sensibilidade mais refinada e apurada, que faz com que aquelas habilidades que nós tenhamos sejam tão habilidades assim, sejam tão boas, tão destacadas assim. Então, se eu falo muito bem, é porque eu tenho uma sobrecitabilidade nessa área que faz com que eu consiga conectar informações, conectar ideias, com que eu consiga me relacionar conhecimentos. E isso é por conta dessa sobrecitabilidade. Um pintor que pinta de forma excelente, um desenhista que o faz de forma excelente, qualquer área tem uma sobrecitabilidade ou uma supersensibilidade que está ali por trás, né? Se ele tem a condição de superdotação. E o que acontece com isso? Quando a gente não sabe? É o esquisito da turma. Por que baixar o volume? Mas a gente está numa festa. Tu não entende, Najara, que aqui é festa. Na tua casa tu baixa o volume, agora eu estou na minha casa. Exato. Ou tu vai comer, no meu caso, né? Tu vai comer churrasco. Eu digo que eu já tenho uma fama, né? Que eu já aviso assim no lugar, ó, eu não como boi vivo, eu não gosto de morder vaca viva. Então, vocês me façam essa carne bem passada. Aí Aham. as pessoas entendem que eu quero carne torrada. Eu Sim. não quero carne torrada, eu só não quero ver sangue na carne, né? Aham. Mas as pessoas vão para um outro extremo, porque é muito diferente ter essa sobrecitabilidade. Uhum. Mas ela, seja, quando ela está em descompasso, porque existe uma sobrecitabilidade emocional, e quando o nosso emocional está em descompasso com o restante, com as outras áreas da vida, desregula tudo. E aí faz com que a gente, porque o superdotado ele sente mais intensa, mais profundamente e sente diferente. E aí tu não consegue explicar para as pessoas o que tu está sentindo. Por que aquele volume incomoda tanto? Por que aquele sangue naquela carne te dá ojeriza? Sim. Né? Ou por Uhum. que aquele tecido te incomoda? Por que aquela etiqueta de roupa te incomoda? Gente, etiqueta de roupa não é coisa só de pessoas que estão dentro do espectro autismo. Superdotados também têm problema com etiqueta de roupa, tem restrições alimentares também. Eu não como morango, abóbora, nem as primas, não consigo, por conta da textura desses alimentos. Uhum. E sempre fui chamada de quê? A fresca da A família. fresca, a frescura, né? A Frescura, fresca não da come tal família. coisa por causa de frescura Até mesmo. entender. É. Até entender sobre a excitabilidade. E aí comecei a explicar. Uhum. Comecei a ensinar. E meus primeiros alunos foram a minha família. E a gente tem que ensinar a família, tem que educar a sociedade, gente, a respeito do que significa ter a condição de superdotação. A próxima pergunta que eu vou te fazer, Michele, é sobre as características das mulheres superdotadas. Mas antes, eu quero já fazer um adendo aqui, antes de tu responder. Porque você vem me falando da sua história, a gente está conversando aqui sobre essa questão das sobreexcitabilidades. Mas nem todo mundo vai apresentar as mesmas características, né? E nem todas as características. Porque, por exemplo, mesmo, a Michele e eu também era dessa tipo de aluna que queria a nota alta e que queria. Que eu sou uma pessoa superdotada que amo escrever. E Eu a gente também. vê muitos superdotados que detestam escrever. Que, Nunca registram. que não registram nada, que acaba o ano com um caderno ali sem zero. Nem na faculdade, nem nada. Eu sempre achei muito esquisito essas pessoas. Porque eu sou a pessoa superdotada que escreve. Então, assim, às vezes, a gente ouve uma característica e a gente toma ela e diz assim, não, então eu não sou. Eu tenho várias outras que você falou, mas isso aqui eu não tenho, então eu não sou. E aí nem acha que vale a pena avaliar, porque a gente fica se boicotando, né? Muita coisa faz sentido, mas uma coisa não faz sentido pra mim. E aí eu acho que, não, tira isso da minha cabeça. Eu sou só esquisita mesmo, né? Mas eu não sou superdotada, eu não posso não ser superdotada. E aí agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre as características principais da superdotação em mulheres adultas, que é o nosso público, né? Sim.
Bom, acho que é muito importante essa informação que tu trouxe, né? Os próprios protocolos de avaliação, eles já apontam que a pessoa precisa pontuar 70% dentro do gabarito, no mínimo. Então, realmente, só isso já demonstra que as pessoas não são iguais. Não existe um superdotado igual ao outro, como não existe um ser humano igual ao outro, nem mesmo gêmeos univitelinos. São, Sim. de fato, idênticos, né? São diferentes, seja no caráter, nas coisas que gosta, na forma que vive, no que pensa, né? Então, as pessoas são diferentes, de fato. E isso, obviamente, se manifesta de igual forma na superdotação. Mas existem algumas características que a gente vê que são bastante recorrentes. Né? Uma delas, por exemplo, é a complexidade cognitiva. Então, essa é uma característica muito boa para a gente começar falando, porque tanto homens quanto mulheres vão tê-la. Tá? Uhum. Só que parece que os homens podem. Vocês não sentem isso? Acho que os homens podem eles podem propor coisas tudo. novas, pensar diferente, pensar fora da caixa, mas a mulher parece que isso é um problema. Né? Sim. Então, as mulheres superdotadas, elas têm sim habilidades cognitivas que são acima da média e que vão se refletir no desempenho acadêmico e nas capacidades de aprendizado. Então, tem uma facilidade de aprender, vai ter um desempenho melhor quando o emocional estiver ok. Quando o emocional não está ok, há um outro processo, porque esse desempenho pode não aparecer nem na escola, nem na faculdade. A pessoa simplesmente coloca, e eu já fiz avaliação de várias pessoas, várias mulheres assim, colocava o nome na prova, e quando ia ler as questões, brigava com a prova, porque achava que aquela prova não estava sendo uma avaliação idônea. Uhum. E por não ser uma avaliação idônea, se recusavam a fazer, entregavam a prova em branco. E aí ia para recuperação, porque fazia isso o ano inteiro. Eu me lembrei, você tá falando assim, eu me lembrei de eu na faculdade, e alguns professores, eles são mais... É aquela coisa do copiou e colou, né? Aí você pega aquela avaliação e você diz assim, não, fala sério, que isso aqui não é uma avaliação de uma faculdade. Não tem condição da pessoa estar perguntando isso assim. Eu estudei, eu sei o assunto, agora eu decorar o que tá ali no livro para ele querer me... e aí isso já gera uma revolta. Gera uma revolta na pessoa e às vezes gera o baixo desempenho por conta disso, né? Porque como a gente falou no início, né? Ou é um super interesse ou é nada. Então assim, isso aqui para mim também não é nada. Essa porcaria, se eu falar qualquer coisa, eu repito isso aqui e tá tudo bem. Exatamente. Né? Não tem essa preocupação quando aquilo perde o sentido. Quando tem sentido, dá a vida por aquilo. Mas quando não tem sentido, vai. E isso também é no trabalho, né, Michele? Qualquer área. Que pode gerar grandes problemas no trabalho. Porque você está fazendo ali as coisas, mas se perder o sentido, você já tem uma enorme dificuldade de concluir aquilo, porque não tem sentido nenhum. Exatamente. E às vezes não dura no trabalho, né? Não dura, fica pulando de um trabalho para o outro, ou vai receber uma reclamação, vai ter um problema de hierarquia, enfim. Né? E até porque é uma outra característica é pensar de maneira criativa. Uhum. Ter uma fome pela inovação, né? Esse desejo de inovar, de fazer diferente. E aí, se tá num lugar, e a mulher vai ter todas as dificuldades do mundo, gente. Não é ser feminista falar isso para vocês. É realidade, isso tem pesquisa que prova isso que eu estou falando para vocês. Porque essas informações que eu estou trazendo para vocês agora, eu li 2 pesquisas antes, e eu tenho lido essas pesquisas, na verdade, por conta do meu mestrado, né? E eu achei isso maravilhoso, eu vou levar para esse podcast aqui, porque as mulheres precisam saber disso. É como se nós não tivéssemos o direito de pensar de forma criativa, nós temos que ser aquelas que baixam a cabeça e simplesmente repetem o que um chefe nos mandou fazer. Mas e o potencial de chefia que existe nessa mulher, de liderança, não é nem de chefia, o potencial de liderança, justamente por conseguir, por esse processamento cognitivo que permite pensar em resoluções de problemas, formas novas de resolver aquilo, de desenvolver um processo, de desenvolver um produto. Pensar de maneira criativa é muito amplo, não é? Mas a mulher tem que lutar muito para que ela consiga realmente esse espaço ali dentro, mas ela tem. Outra característica que é interessante, a gente vê isso muito quando criança e adolescente, interesses incomuns, únicos. Uma menina que tem interesse, uma menina lá de 6, 7 aninhos, que vem conversar contigo, e aí tu acha que ela vai conversar sobre a bonequinha que ela tem, e ela vem conversar contigo sobre o papel da clorofila no processo de fotossíntese.
Ou ela vem te falar que existe diferença entre estrela, planeta, e ela vem te falar que não é tudo a mesma coisa, que uma é maior que outra é menor. Ou ela vem te perguntar assim, tu já ouviu falar dos peixes abissais? Com tenra idade, pouquinhos, novinhos ali, pode ser em qualquer área que isso se manifeste, tanto da áreas de conhecimento quanto áreas de talento humano também. Então, a gente, desde criança, nós já podemos perceber esses sinais através desses interesses únicos, desses interesses diferentes, né? Sim, sim. É muito interessante isso daí. E eu gosto sempre de estar trazendo as características e de estar falando sobre como isso funciona especificamente nas mulheres, porque a gente sabe que tem algumas nuances que são um pouco diferentes, a forma que se apresenta, né, entre homens e mulheres, porque as mulheres mascaram mais essa Mascaram, autointeligência, né? Porque, mascaram. como você falou, a gente meio que não tem permissão para poder pensar criativamente, para ser diferente. E principalmente se você está dentro do mercado tradicional, de uma grande multinacional, de uma empresa pública, você não tem muito espaço para inovar. Então, você fica ali se comprimindo o tempo todo. O tempo todo. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a Roberta Vasconcelos. Sim. E aí, ela tava falando, Najara, é como se você tivesse. É como uma criança que tem um sapato que tá pequeno no pé, mas ela tem que continuar usando porque não tem outro. Uhum. Chega uma hora que não dá mais, você explode. Então, se você não sai daquele ambiente, você vai adoecer, Vai. né? E é por isso que as pessoas chegam para você tão adoecidas, né? Exatamente. Quando vai buscar uma avaliação, quando vai pegar algo assim, não, então eu vou conseguir me entender um pouco, eu vou conseguir processar o que está acontecendo comigo. E eu acho que é muito importante, e eu tenho falado muito com as pessoas sobre essa questão de se identificarem, de buscarem uma avaliação, de que é importante em qualquer idade, porque quando você se conhece, você consegue, sim, explorar a sua potência, você acredita na sua potência, porque não é Exatamente. que ela existe, ela tá aí, você só não acredita nela, né? Você só não acredita que é capaz. Às vezes porque tentou algumas vezes e não deu certo. Que é normal, gente. Ninguém sabe, ninguém nasce sabendo tudo, nem superdotado, Não, de jeito né? nenhum. Nasce com potencial. É, a gente, Potencial. exato, a gente precisa percorrer o caminho também. Às vezes a pessoa superdotada, ela não tem também essa paciência, né, para esperar e para viver o processo, porque ela consegue vislumbrar como que deve ser no final. Aí ela consegue entender as etapas, mas a velocidade da execução na vida real é diferente, né? É diferente, é É diferente. E diferente. depende de N variáveis, de N fatores. E isso não é só da super vontade, do comprometimento com a tarefa. Vai ter outras coisas, como o ambiente externo, né? O contexto que você está inserido. Dentro do empreendedorismo vai depender da área que você tá. E mesmo dessa sensibilidade emocional que a mulher superdotada tem, que é mais forte, né? A mulher já é mais sensível, a gente sabe disso. Uhum. Mas existe uma vulnerabilidade socioemocional por conta dessa intensidade que nós temos dentro de nós, que é abafada, e abafada, e abafada, porque mulher não pode. Porque mulher não tem esse direito. Porque mulher não pensa desse jeito. Não, isso não é coisa de mulher, isso não é coisa de menina. Isso é coisa de menino, de homenzinho. Não é para ti. E a gente vai crescendo com isso, e isso vai desgastando de tal forma que realmente a mulher, ao enfrentar desafios sociais e emocionais, ela vai sentir muita insegurança, muita frustração e sentimento de inadequação. Porque como que eu tenho essa vontade dentro de mim? Como que eu enxergo como fazer um foguete e isso não é para mim? Uhum. E você tocou num ponto interessante, que é essa questão da sensibilidade. A gente chegou num extremo tão grande que quando a gente fala que a mulher é mais sensível, isso virou uma ofensa. É. Uma ofensa. Só que as pessoas superdotadas, elas são mais sensíveis por conta da sobreexcitabilidade, né? Que nos atinge. Então, não tem jeito. E essa sensibilidade não quer necessariamente dizer como falar assim, baixinho, né? O docinho. Docinho. Não é isso, gente. Porque se fosse disso,
misericórdia, não era nada sensível, porque eu falo alto. Eu falo alto demais, entendeu? Não é sobre isso, é sobre percepção. Sobre Exatamente. você chegar no ambiente, você fazer a leitura daquele ambiente. Sobre você ser uma pessoa que é mais intuitiva. Que quando algo lhe diz, algo tem razão. Quando você não escuta algo, dá ruim. Sempre quebra a cara, né? Sempre quebra a cara, né? Então, assim, e isso são poderes que a gente tem, né? São superpoderes que a gente vai inviabilizando, que a gente vai escondendo para poder se encaixar no que hoje se diz do que é permitido ou não ser Pra mulher. caber no sapatinho apertado. Para caber no sapato apertado, que dói muito, né? Dói, dá calo, deixa marca, faz bolha, É. né? E isso ainda tem uma outra questão que contribui também, que contribui de forma muito forte para o desenvolvimento de um baixo autoconceito, para um aumento de perfeccionismo e de autocrítica. Porque é uma luta muito forte, nós ficamos nesse embate dentro de nós. Porque se eu tenho tudo isso, se eu quero tudo isso, mas apesar das minhas habilidades excepcionais, eu não acredito em mim, porque se ninguém acredita em mim, e é tanta gente que não acredita em mim, eles devem estar certos, eu não. Eles devem saber o que eles estão falando, e eu não estou sabendo disso. Então eu não estou me enxergando de verdade. Sim, Né? Ou sim. por que só eu vejo o que está aqui? Será que ninguém percebeu que isso aqui está errado ainda? Uhum. E aí, mais uma vez, aquele sentimento de estranhamento, né? E essa autocrítica é muito forte, por conta justamente do padrão de perfeccionismo elevado. O perfeccionismo, gente, nós temos que dividir ele, porque muitas pessoas falam que ele é só ruim. Não, o perfeccionismo tem um perfeccionismo bom, que é aquele que me faz buscar a excelência e ser uma pessoa excelente. Mas existe o perfeccionismo exacerbado, e quando o emocional do superdotado não está ok, esse é o caminho. Vai para um perfeccionismo exacerbado, onde a pessoa ela chega a se autodestruir com palavras e às vezes ações. Uhum. Infelizmente, às vezes ações. É verdade. Porque ela para de valer a pena. A vida para de perder, de ter sentido. E para também de valer a pena. E a vida para de andar, né? A vida não anda para frente quando a gente tá presa no perfeccionismo exagerado. Você tem muitos projetos, uma criatividade muito boa, ideias maravilhosas, mas que você não coloca no mundo para ser testado, porque ele não tá perfeito na sua cabeça. Não deixa Nunca nem, está pronto. não deixa nem as pessoas dizerem se acharam bom, né? Nunca está pronto na Nunca cabeça. tá pronto na cabeça. Existe algo, eu até, é interessante falar isso, né? Mesmo eu, sendo especialista na área, sabendo de tudo isso, tenho que lidar com essas questões. Sim. Tá? Quando eu fui começar o curso 2, eu tenho 2 níveis de um curso para ensinar as pessoas a avaliarem superdotação. Uhum. Quando eu fui fazer as aulas do 2, do módulo 1, eram 3 aulas. Eu fiquei 1 mês fazendo as 3 aulas na JAP. Foi mesmo? Porque toda vez eu voltava para as mesmas aulas, mas não tá bom ainda. Eu tenho que aumentar isso, eu tenho que colocar mais aquilo que aquela pessoa falou. Nossa, li um artigo novo, achei maravilhoso, vou melhorar aquela aula, vou melhorar. 1 mês fazendo as 3 primeiras aulas, até o dia que minha ficha caiu. Sim, se você estava presa no... O que tu tá fazendo contigo? Sim. E a aula tava ótima, e tu conhece, tu sabe dizer. Sim, sou aluna dos 2 cursos. Né? Sim. E quando eu olhei assim, meu Deus, realmente é aquela coisa do perfeccionismo exacerbado, Sim. que causa muita dor. Sim. Né? Outra característica interessante das mulheres superdotadas é preferir companhia de pessoas mais velhas, desde criança. Desde novinha, eu também sou assim, desde novinha eu já tenho isso. Porque são os seus pares. Porque cognitivos, né? Outras, são seus pares, ou cognitivos ou em áreas de interesse. Sim. Né? Porque às vezes é um par que é só naquele assunto que é meu par. Naquele assunto é ótimo, a gente consegue conversar, dialogar. Porque não é uma criança que quer falar da Barbie, não quer falar da Mônica, não quer falar de nada disso. Ela quer falar dos peixes abissais, como eu dei o exemplo antes. Sim. E com quem que ela vai falar sobre poluição? Com quem que ela vai falar sobre natureza, sobre as espécies animais? Com os amiguinhos, eles não vão conversar. Porque não é deles, né? As crianças, elas querem brincar, elas querem se divertir. Esse é normal, é o natural, e tá tudo certo, não tem problema nenhum sim, nisso. sim. Né? Assim como tá tudo certo, tem interesses
divergentes também. Verdade. Michelle, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso podcast e eu quero chamar a atenção para a galera, né? Do que quer saber mais sobre essa questão da identificação, quer saber mais das características. A gente falou várias aqui hoje. Ao longo de todos os episódios, eu venho trazendo algumas aqui. Mas a gente escreveu um livro, né? Escrevi um livro. Será que eu sou superdotada? Esse é o nome. Olha que nome intrigante. Adorei. Para você que é mulher, que tem acompanhado aqui, que começou a pensar, a ficar com essa pulga atrás da orelha. A gente sabe que quando a pessoa começa a pensar nessa possibilidade, ela começa a estudar de tudo, pesquisar em tudo, né? Querendo saber, entender o fenômeno, principalmente as mulheres. Antes de ir para uma avaliação, antes de ir para a avaliação, de procurar a Michelle, eu pensei assim, não, eu tenho que saber se realmente vale a pena, se tem alguma chance, porque senão eu chego lá e passo até vergonha, né? E eu lembro que no meio da avaliação eu disse assim, não vou fazer mais. Não vou fazer mais porque eu tô maluca, eu não sou superdotada. Enfim, mas ficou essa pulga atrás da orelha, a gente escreveu esse livro com esse objetivo, né? E a gente tá fazendo o lançamento desse livro hoje. E como eu venho falando todos esses dias nas redes sociais, o nosso lançamento, ele é beneficente. E todas as vendas que forem feitas no dia de hoje, elas vão ser doadas para o Clube da Aprendizagem, né? Olha que coisa boa. Que sofreu com as enchentes desse ano, não foi, Michelle? A Michelle não Foi. falou aqui, gente, porque a gente foi falando de outras coisas, mas no início do ano, naquela enchente que deu no Rio Grande do Sul, a Michelle perdeu tudo, tudo. E aí teve que refazer a escola toda, não foi, Michelle, tá? Ainda estamos em processo, né? Ainda estamos. Alguma coisinha a gente conseguiu salvar, Najara, porque eu vim para dentro da escola no meio da enchente. Eu Uhum. entrei aqui dentro no meio da água com minha irmã e um dos meus irmãos, e eu olhava e não sabia o que fazia. Sabe quando tu fica assim, catatônico? Eu senti o que é estar catatônico diante de uma desgraça que atingiu a gente aqui, né? E a nossa cidade de São Leopoldo foi uma das mais atingidas em todo o Rio Grande do Sul. Sim. Então, as nossas paredes chegaram a desmanchar o reboco, desmanchar, Eu assim, escorregar. Eu vi alguns vídeos de materiais que se perderam mesmo. Foi uma coisa bem, bem triste. E esse trabalho que você faz é um trabalho incrível, é um trabalho que a gente precisa continuar. E que a gente entendeu hoje, né? Como que ele surgiu. Então, para você, gente, que gostou do Clube da Aprendizagem, que percebeu o amor que essa mulher tem pelo que ela faz, essa missão, e quer ajudar as vendas que a gente tiver hoje do nosso livro vão ser totalmente revestidas 100% para o Clube da Aprendizagem, certo? Então, o link está aqui, debaixo da descrição. O link está aqui. A gente vai deixar o link também do Instagram do Clube da Aprendizagem. Vamos deixar aqui, quem quiser dar uma olhadinha lá também, mas já deu para conhecer bastante de quem é a Michelle. E aí, estamos deixando esse apelo aqui para vocês hoje, que vai ser algo que vai ajudar muito na sua vida. É um livro online, tá lá disponível, certo? Vocês compraram, acessaram. É de fácil consumo, a linguagem eu tentei deixar numa linguagem o mais simples possível, né? Não Que é carregar muito importante. de termos técnicos e tal. Então a gente veio traduzindo mesmo esses termos técnicos. E além de te ajudar, de ajudar as mulheres que você conhece, porque você vai começar a reconhecer algumas coisas em outras mulheres também, ainda vai ajudar esse trabalho super importante, tão bonito, que é o do Clube da Aprendizagem, né? E nós agradecemos muito. Tá bom, gente. Então é isso, esse é meu apelo para vocês hoje. Muito obrigada, Michelle. A gente vai encerrar aqui. Você quer falar mais alguma coisinha? Quero. Só Tá. quero encerrar uma frase aqui que eu quero trazer para nós, que é do Steinberg e Davidson, que acredito que isso é importante para nós pensarmos sobre isso quando pensarmos em superdotação. Os autores falam que a superdotação é o recurso natural mais precioso que uma civilização pode ter. Então, nós precisamos investir. E mais ainda nas mulheres. E quanto mais cedo, melhor. De preferência nas meninas. Começar lá nas meninas, investir nelas, porque elas, se nós investirmos, elas vão mudar o mundo. Elas têm força dentro de si, Sim. têm as habilidades, as qualidades e os potenciais, mas elas precisam de nós para cuidarmos, incentivarmos, apoiarmos e acolhermos. Então, contem conosco sempre, na Jara também, sempre conte conosco. O Clube da Aprendizagem está aqui para servir a nossa sociedade.
Que lindo. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.